Cervejando por aí. Eu, Eduardo Moreira. Eu, Sérgio do Coreto. Tá triste, cara? Não, tô não. Vamos lá. Olha, o nosso entrevistado hoje é um cara muito top. Muito, né? muito. Mas antes eu queria que você falasse das nossas redes de mídias, porque eu sou péssimo nisso. Tá bom. Cervejando por aí, um podcast para você beber bem acompanhado. Você pode acompanhar a gente no Spotify. Nós temos um canal no YouTube que é o @cervejando por aí. E temos nosso site, cervejandoporaí.com.br, onde você vai encontrar o resumo das entrevistas, o próprio link para a entrevista, artigos, blogs. Tem um blog do Cervejando, tem um blog do Coreta, que sou eu, com experiências pessoais minhas como cervejeiro caseiro. Muita informação, coisas muito legais. Mas hoje nós estamos com um convidado... Mas antes de falar do convidado, a gente tem que agradecer a turma aí que está mandando mensagem, parabenizando o nosso projeto, né? E as pessoas que estão seguindo a gente aí, que está na telinha aí, segue, porque isso é muito importante. Sem eles, não tem sentido cervejeiro por aí, não é verdade? Agora sim, nós vamos apresentar o nosso Felipe querido... Rabá. O Felipe Rabá, da Cervejaria Odin, outra cervejaria aqui de Petrópolis. Obrigado pela sua presença, Felipe. É um prazer ter você aqui. Imagina, tudo o prazer bem? É meu. Ótimo. Filipão, você é petropolitano, é carioca... Diz aí para os nossos... Petropolitano raiz, nascido e criado aqui. Morei fora um tempo, voltei, né? Fora Depois... onde? Eu morei, mais novo, eu morei nos Estados Unidos quase 3 anos. E aí voltei para cá, fiz o segundo ano, né? E aí fui para a faculdade no Rio, fiz administração no IBMEC, né, no centro do Rio. Legal. E aí depois segui uma linha mercado financeiro, trabalhei em algumas empresas, trabalhei em multinacional. Estava morando em São Paulo recentemente. Eu morei lá também, maneiro morar em São Paulo. Morei de 2017 a 2019, mais ou menos, final de 2016 até 2019. E aí vim para cá porque a Odin estava crescendo, estava começando a se desenvolver bem, e aí... tive que vir para unir forças aqui com o Flávio, que é meu sócio, mestre cervejeiro da Odin. Aí, eu posso perguntar essa primeiro? Tenho vontade depois de perguntar isso. Como é que começou o Odin, cara? Legal. A Odin, na verdade, assim, eu e o Flávio, nós somos amigos de infância, a gente estudou junto, enfim. E aí, depois de um tempo, ele foi fazer PUC no Rio, também administração. O Flávio é daqui de Petrópolis também, né? O Flávio é carioca, mas passou grande parte da infância dele aqui, hoje mora aqui, enfim... petropolitano de tabela e de coração. E aí a gente se separou, cada um foi fazer faculdade e tal, e aí, coincidentemente, a gente foi trabalhar numa multinacional junto, assim, a gente ligou um pro outro, tô indo trabalhar lá, ele também, e a gente sentou um na frente do outro, assim. Que maneiro. Coincidências da vida. E aí acabou que ele saiu da empresa, estava numa entre-safra, procurando alguma coisa, dando uma descansada, foi um trabalho bem importante pra gente aprender uma pegada muito comercial, muito de fazer acontecer mesmo, tipo, vai pra rua, faz negócio, vamos fazer a vida acontecer. E aí ele começou a fazer cerveja em casa. Eles têm uma casa de veraneio aqui, que é uma casa grande, que tinha um espaço legal, que permitia receber os equipamentos, né? Você sabe muito bem, equipamento cervejeiro não é pequenininho, né? Faz uma bagunça danada. Não, bobagem. Um dia de trabalho. É só a casa toda. É um mundo professor Pardal, né? É um tesão fazer cerveja. É super divertido, é uma terapia, mas realmente demanda muita água, muita sujeira, muita limpeza depois, enfim. Muito trabalho, muita dedicação. Tem uns, digamos assim, tem uns acessórios não opcionais. Exatamente. E cada vez que você vai fazendo, você vai evoluindo, você vai adquirindo novos acessórios. Então, sim. É o buraco negro. A gente vai chegar lá quando falar da fábrica, mas vocês vão entender que é o buraco negro da cerveja, né? Você vai comprando um equipamento, quando você vê que você precisa do outro... Isso nós estamos falando em que ano, mais ou menos? Isso a gente está falando 2015, vamos colocar. Então, o que aconteceu? Ele começou a fazer cerveja em casa, me convidou, eu fiquei apaixonado. Eu tinha umas férias que eu tinha que tirar e minha esposa não poderia tirar. Então eu fiquei meio que em Petrópolis, né? Adorei, descansei na serra. Tu já tinha feito ou tentado? Eu nunca tinha feito. Nem um chá, né? Nada. Nem chamate, né? Zero. E aí a gente foi lá fazer, foi uma brincadeira boa, a gente ficou o dia todo lá. Na verdade, a gente ficou 20 dias fazendo cerveja, sem parar.
que eram as férias, né? Foi Compraram os sumos e vamos arriscar. Compramos insumos, compramos equipamentos. Ali ele já tinha alguma coisa de equipamento, porque o Flávio ele já tinha feito cerveja, já tinha feito curso cervejeiro. A gente é muito amigo do Olavo, né? Que é da Cervejaria da Corte. O Olavo foi um dos percussores desse mercado aqui em Petrópolis, né? Daqui. E ele morava no mesmo condomínio que o Flávio, então sempre muito amigos. E o Flávio acabou fazendo algumas cervejas com ele no passado. E aí ele começou a fazer a cerveja nesse período aí das minhas férias. E aí a gente gostou. A gente levou a cerveja, a galera gostou. A gente falou, cara, qual foi o tem tipo de alguma cerveja que coisa. vocês fizeram? Na época a gente fez, a primeira cerveja que a gente fez foi uma Belgian Triple. A gente pegou... Partiu pra violência, né? A gente pegou uma receita da Duvel Triple Hop de 2015, que era, eu não lembro agora, acho que era um Mosaic, era o lúpulo que eles usavam. É uma Duvel Triple Hop que usa um single hop, né? Só usa um lúpulo. E aí a gente fez alguma coisa parecida, só que a gente quis tropicalizar, trouxe mais uma pegada mais floral, mais frutas amarelas, né? Que é uma coisa mais brasileira. E aí a galera se amarrou, a cerveja ficou perfeita, assim, de primeira. A gente falou, pô, tem alguma coisa aqui. E aí nesse período, então, a gente começou a namorar essa situação de querer fazer um negócio voltado para cerveja. Eu parti para a marca e o Flávio partiu para o desenvolvimento das cervejas. E aí, na época, assim, o que a gente chegou à conclusão, o Flávio estava procurando alguma coisa, mas estava num período meio difícil. E aí a gente falou, bom, primeiro investimento da Odin, o Flávio ficar em casa, a gente bota equipamentos, o Flávio fica em casa fazendo cerveja. Isso aí levou 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, acho que quase 2 anos. Mas por que Odin? Por que Odin? Isso, aí... Quando a gente, então, enquanto ele estava desenvolvendo as receitas e fazendo cerveja, o cara chegou a fazer 450 litros de cerveja sozinho por mês. Nossa. Então, assim, uma disposição. Cervejeiro caseiro isso é papo de fazer cerveja dia sim, dia não. Né? Então, falando de panela pequena, baldinho, geladeira. E uma paciência de dó, né? Eram 8 geladeiras na casa dele. Nossa! 2 fogões grandes. Ele deve ter uma paciência louca, né? É empolgação, cara, é empolgação. Professor Pardal, testando. E aí, assim, bom, para a marca, era muito importante para a gente na época. A gente tem duas linhas de mercado, né? A linha do cigano, né? Que aí o cigano geralmente, né? Salvo exceções, ele enxerga uma cerveja como uma marca. Isso. Então ele tem que fazer toda uma roupagem para cada cerveja que ele desenvolve, né? E o outro já é uma fábrica que aí ela pode decidir se faz uma cerveja de marca e leva o nome daquela marca ou se ela faz várias. Uma linha, né? E aí pra gente era muito importante a gente desenvolver uma marca que conversasse e que trouxesse o público para dentro do mundo daquilo que a gente estava querendo entregar. Na vibe de vocês. Exatamente. Então, assim, com todo respeito, mas fazer uma cerveja, sei lá, tapete voador, é difícil depois de eu relacionar associar isso à cerveja, né? Talvez seja uma história muito particular minha, que eu vi um dia um tapete voador. Mas pro público... Que você tomou, tapete voador, maluco? Você ia ter um público bom desses rock and roll da vida aí. Mas o cara já tem que ter bebido um bocado pra entrar nessa senhora, tapete voador. Mas vamos lá, que eu sou interromper mesmo. Imagina, mas a brincadeira é essa. E aí a gente partiu para mitologia. E a gente sempre gostou muito de mitologia, enfim. E aí dentro do panteão dos deuses, se você for avaliar melhor, o que conversa bem com cerveja é Odin. Odin é o deus mais plural do panteão. Ele vai da magia, ao sexo, à guerra, à traição, enfim. Você tem vários relatos de Odin vindo à Terra como diferentes personagens, o sábio, o comedor, o guerreiro, né? Então... e você tinha uma questão de honra para os vikings, que é morrer de forma gloriosa em batalha, né? Isso. Você é levado pelas valquírias para festejar um banquete com Odin no palácio em Valhalla, que é o paraíso deles, né? E aí os vikings... Cara, tá fiado na história dele. Jesus. Já tem, desde 2017 eu falo isso aí. Aí você tem os históricos deles, e cânticos e poesia, enfim. Muito da história viking é tratada como poesia. E aí você tem cânticos sobre mead, que é o hidromel, que, pausa aqui, a gente acabou de lançar o hidromel, depois a gente faz o merchan. Opa, vamos falar. E
Ale, que é cerveja. Então eram as duas bebidas que os vikings já traziam, né, de suas viagens, explorações. Que era moeda de troca, né? Tudo era moeda de troca na época, né? Ou era troca ou era porrada, né? Então... o hidromel é uma bebida da Idade Média, né? Era muito comum isso, né? Sim. É um fermentado do mel, fermentado de mel, exatamente. Que os frades, tem até o Robin Hood, que os frades enchiam o pote dos caras. Exato. Não, porque a cerveja em si é muito mais antiga. Mas o hidromel é uma bebida fermentada feita à base do mel, que é açucarado. Eu já tomei algumas coisas com mel, principalmente em carnaval mesmo. No outro dia. Mas então vocês também estão lançando agora um hidromel. A gente acabou de lançar no Mundial de la Bière. A gente teve na semana passada, né? De 7 a 11, na verdade. E aí a gente lançou. E foi aonde? Foi de onde? Foi na Marina da Glória. Marina da Glória. Tá. O Mundial, sucesso, né? O eventaço. Mas vamos seguir. Voltar. Aí a gente partiu para a marca, então a gente foi desenvolvendo Odin. Aí a gente bateu no INPI, Odin, ninguém tinha pego. A gente falou, pô, não acredito, cara. Nome curto, forte, prático. Viking. Não, e tem bastante ligação com... Não é você pensando num viking com um copo uma de... caneca. Cerveja. Exatamente. Quando falou Odin, eu imaginei um viking. Isso mesmo. Canecão de madeira. Exatamente. Odin é o pai de todos, né? Ele é o pai de todos os deuses vikings, né? Então, assim, você remete imediatamente. E aí, então eu fui para um lado em desenvolver a marca, né? E aí a gente, na época, a gente entrou em contato com um sistema que era um pool de designers, né? A evolução disso se transformou num site chamado 99designs.com. Isso. Você entra com a ideia, os caras. Isso. Na época era só em inglês, leilão, era super né? Faz um leilão low profile, assim. E aí a gente entrou, a gente entendeu a dinâmica, ficava lá todo dia. E é basicamente isso. Você pega a gente de todos os lugares do mundo, e aí você meio que contrata um pacote, e aí você vai dando upgrade naquele pacote até você chegar nos perfis de designers tops e conseguirem tua marca. A gente recebeu 57 logos, a que ganhou foi essa que vocês conhecem, e o cara era um romeno, radicado em Nova York, workaholic. Tudo a ver. Cara, muito doido. O cara trabalhava numa agência de logos em Nova York. Pô, loucura. Pegou nosso projeto, apaixonou lá, viking e tal. E eu, claro, obviamente adorei a pílula, né? A cidade do nascimento da cerveja no Brasil e tal. Mas foi bem bacana, a gente conseguiu partir para essa linha. Enquanto isso, né, e junto comigo, obviamente, né, a gente enquanto isso, Flávio se matando junto, lá na garagem. Enquanto isso, o Flávio esquentando as panelas. E aí a gente partiu para... Depois que a gente já tinha feito as cervejas de base, né, e ali a gente tomou uma decisão de fazer cervejas clássicas bem feitas, né? A gente, desde lá atrás, acredita que a evolução da cerveja... ela é você entregar cervejas melhores, e não necessariamente cerveja com ostra, com wasabi, com sal do Himalaia. Né? E, sal do Himalaia é ótimo. Tem espaço para isso. Sim. Mas não é o que a gente acredita como raiz, né? Assim, do negócio. E aí, então, na hora que a gente conseguiu atingir ali, mais ou menos, uma maturidade nas cervejas, né? O Flávio já tinha feito umas 10 de cada, e ajustado, né? Você que é cervejeiro sabe, você chega num nível que você repete a receita tantas vezes que você ajusta ali a vírgula da vírgula, né? Aí a gente partiu para fazer umas visitas em fábricas para a gente ver se tinha alguma fábrica parceira na época para fazer a nossa cerveja, né? Para se tornar cigano de uma Exatamente. Isso foi 2015, 2016, mais ou menos. E depois de diversas visitas em diversas fábricas, a gente chegou à conclusão que talvez fosse o caso da gente rodar o chapéu internamente, família, amigos, empresários próximos. Quem acreditasse no projeto, vamos fazer a nossa fábricazinha menor. Mas... Então a gente já deu um pulo, né? A gente sai da panela direto para a fábrica. Nunca foi cigano. Nunca fomos cigano. Porra, é um pulo grande, né? É uma coragem, né, bicho? Décimo andar, o cara com lençol aqui vem. A gente entrevistou uma porção de gente e a maioria aqui, porque... Mas vamos lá, você começou com uma produção pequena. Aí a gente conseguiu então captar dinheiro, e aí de um lado a minha família, do lado a família do Flávio, então está dividido hoje, né? Somos 4, eu e meu pai, o Flávio e o irmão dele, né? E a fábrica lá no Rio de Janeiro? Não, é aqui em Itaipava. Fizeram aqui? Itaipava. A fábrica, você indo em direção a Teresópolis... Qual nome? Filúvio Cerqueira. Filúvio. Você virando à direita no Bramil,
indo em direção a Teresópolis. É um condomínio? Condomínio industrial. Condomínio industrial. Que tem o DL43, Sorvete Brasil, Isso. a fábrica. É um condomínio de indústrias ali. Porque eu tenho um programa de televisão local e eu fiz uma matéria ali. Os caras fizeram uma fábrica onde era um curral de uma fazenda. Não é ali. Sabe qual é essa fábrica? Você tá falando da Real. Da Alter. Alter. Cervejaria Alter. Muito maneiro. Muito legal. Muito maneiro, muito maneiro. Os caras fizeram todo limpeza. Eu tive lá uma vez. Muito bacana. Então, eles ficam do outro lado do rio. Isso. A gente fica pro lado de cá. Do lado em direção a Teresópolis. Ali tá uma situação. Tem a Real, tem a gente. A da Corte agora foi parar na Posse também, que é na região, né? E a Doutor Durães. É a água ou é o espaço? Porque por lá de cá é difícil. Não, eu acho que é perfil, né? Assim, enfim, vou dar um exemplo. A Doutor Durães, né? Que era uma fábrica aqui na Coronel Verde. Por motivos óbvios, procurou uma alternativa. Nós já entrevistamos ele. E aí o foco foi lá para Itaipava. Assim, apesar de Itaipava também sofrer com o alagamento, a gente vive numa cidade que, infelizmente, isso é parte da realidade. Aquele condomínio, eu tive lá em 2011, quando houve aquela chuvarada horrorosa, ali deu 2 metros de água dentro do galpão. Eu lembro que na época a gente veio aqui e deu 2 metros de água dentro do galpão. Ali mas voltando, também, graças a Deus, uma tragédia. Daqui a pouco programa de cerveja. O que acontece? Aí vocês foram arrumar um local. Conseguiu, beleza, procuramos o local, conseguimos esse condomínio, a gente foi super bem recebido lá. E aí você tem um processo que é... Ave Maria, essa é a parte... Essa é a parte ruim. Ainda mais lá atrás, né? Hoje a coisa está um pouco melhor, tá mais mas os caras digital. te entendem como se fosse uma Ambev da vida, né? Eu acho que no passado, para você ter uma ideia, né? A primeira visita que a gente fez no mapa... Eu fui com o Flávio e aí a gente sentou na frente de um senhor que já se aposentou e na hora que a gente sentou, ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, a gente veio para fazer um pedido de registro para uma cervejaria artesanal em Petrópolis. Então pode ir embora, não existe cerveja artesanal. Eu falei, hã? Ele falou, porque no Brasil para você vender cerveja tem que ser industrial, se é industrial não é artesanal. Aí eu falei, tá bom, então aí surgiu cerveja rústica. Na hora com ele ali, eu falei, então a gente vai entrar com a Modin cerveja rústica. Viking, rústica, né? Ótimo, casou com a nossa história, né? De novo aquela história de abraçar. E aí ele fez a desgosto, mas tudo bem. Mas na verdade ali eu acho que era mais uma provocação dele, né? Tipo assim, quem são esses garotões que chegam aqui, sabe? Tipo... Mas depois daquele episódio, graças a Deus, eu só tenho menção honrosa. A gente... fez um projeto super bacana. Na hora que a gente fez a aquisição dos equipamentos, né, a gente trouxe uma empresa do Sul, né, o mercado daqui ainda não era desenvolvido na época, 2015 e 2016. A gente trouxe uma empresa do Sul e aí estava no pacote da aquisição desses equipamentos eles cederem uma consultoria em relação ao MAPA, ao Ministério da Agricultura. Opa. Meu pai, engenheiro, trabalhou anos como executivo, um dos principais executivos de indústria, né, multinacional, da área de engenharia mesmo, né? E aí ele abraçou e tocou a obra. O MAPA, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a obra ficou pronta, junto com o MAPA, junto com as licenças, junto com a chegada dos equipamentos, teste de equipamento, tal, babá. Resumo da ópera, tivemos a licença em junho de 2017, mais ou menos. A tempo da gente participar da Bauer Fest de 2017 na época. Eu queria que o nosso produtor mostrasse a camisa dele aí. Olha só, vira lá um pouquinho. Demais essa logomarca, cara. Olha lá. É muito show, muito punk. E aí a fábrica fica pronta, o MAPA dá a licença pra gente na visita. E foi interessante porque eles disseram, foi uma das primeiras vezes que a gente fez isso. Já tem muito tempo que a gente não faz isso. Porque viu tudo perfeito, né? Viu tudo bem feito. Zero erro, assim, né? Meu pai é muito Caxias, o Flávio também participou muito vivamente ali na obra, né, na execução. E aí deu tudo certo e vamos embora, né? Vamos fazer a cerveja. E aí, assim, o que eu acho que fez um diferencial pra gente é que com essa bagagem do Flávio de 2 anos, fazendo cerveja dia sim, dia não,
Eu lembro disso, a gente foi numa festa, a gente participa de uma confraria no Rio, né? A confraria dos cervejeiros caseiros da Zona Sul do Rio, né? E a gente foi numa festa da confraria e eu lembro da galera perguntar assim, quem que tem mais de 200 braçagens aí, só o Flávio levantar a mão, né? E aí... Isso fez com que a gente entregasse cervejas muito mais maduras no mercado. Muito mais maduras do que eu digo, não do que os outros, mas que a gente mesmo, se a gente tivesse Mas quando corrido, você abriu a feito. fábrica, você tinha quantos tipos de cervejas A gente já tinha 5 pensando estilos, comercialmente? 5 estilos de cerveja. Quais eram? Era Pilsen, Vienna Lager, vermelhinha, a IPA clássica, a Triple, Belgian Triple, que foi a primeira Que a é gente que deu fez. origem à série. E a Imperial Stout. E qual é o teu carro-chefe hoje? Cara, Que você analisa que... Pô, eu acho que a nossa IPA é a cerveja que tem mais expressão. A Pilsen é a queridinha do Brasil, então é a que mais vende. Geralmente nas cervejarias você tem lá um mixing que a Pilsen representa algo como 70% Isso. e o É o 30% carro-chefe, né? é o mix do resto. Durante muito tempo a gente tinha, na verdade, 60% representado por metade Pilsen e metade IPA. Então, de fato, é uma IPA que tem uma expressão de venda porque a Pilsen, forte. por ela ser popular, eu já observei com amigos falando, porque eu sou degustador, não sou cervejeiro, né? Sim. Eu sou degustador de raiz. É bebedor, né? Entendeu? O ponto, tá mandando você descruzar a mão, que aqui não é centro espírita. Sou eu? Não, é ele, tá? É o ponto. Tá bom. Deixa eu te falar, o que acontece? A Pilsen, ela tem que ser, mesmo sendo um carro-chefe de código, porque a Pilsen é aquela, você leva uma pessoa... porta de entrada. Eu vou numa Pilsen, né? E a Pilsen tem que ser bem feita, você como cervejeiro sabe Sim, disso, claro. né? A Pilsen Ela tem... não dá pra errar, né, cara? É o que a gente Mas fala. tem nego que erra na Eu dose, lembro, né? eu lembro, quando a gente começou a fazer cerveja em casa, eu lembro que a gente teve essa discussão, né? E aí, beleza, a primeira cerveja foi a Triple, a segunda foi a Pilsen. E aí eu lembro do Flávio falar... É o Volkswagen, né? A Pilsen? Eu lembro do Flávio falar assim, cara, mas a Pilsen é a mais difícil de fazer. Eu falei, então essa que a gente vai fazer, né? Porque aí a gente vai... É mais difícil pra fazer? Porque ela, se você pode fazer, por exemplo, você pode fazer uma IPA e ela fica um pouco turva. É do estilo. Entendi. Aí ela pode ficar um pouco amarga, um pouco menos amarga. Agora, a Pilsen, ela não pode ficar amarga, mas ela não pode ficar Cabe aguada. no que eu tô falando, né? E mulheres são as maiores críticas, hein? As mulheres ela são tem as que que ser mais transparente. Ela tem uns requisitos. A Pilsen é mais fácil. Não, é uma das mais difíceis. Porque assim, eu brinco, fazendo analogia, é como se fosse arroz ou pudim, né? Assim, cara, você bota na boca, você sabe se é bom ou se é ruim na hora. Você não tem como florear. Cara, tu usou um negócio, coisa de minha avó, cara. Minha avó falou, um bom pudim... Você só na primeira colher. Você já sabe se tá bom ou se tá ruim. Você não quer nem saber da calda. Você não quer saber, né? exatamente. Exatamente. A Pilsen não dá pra enganar. Por exemplo, quer ver uma cerveja que é mais fácil fazer? Uma escura. Bota aí uma stout, beleza. Vai ficar preto mesmo. Eu gosto de uma cerveja escura, mas eu não gosto dela muito adocicada, que tem umas que vai muito... Mas isso é lenda, Porque a lenda da cerveja escura ser doce foi por conta da Mouse Beer, que era adocicada propositalmente. Muito. E ruim, né? A verdade é que a gente só tinha a azul, a amarela e a vermelhinha aqui, né? E aí tinha uma outra diferente. Isso. Então, assim, a gente como cultura, né? A gente não teve acesso ao desenvolvimento das cervejas. Isso chegou com as primeiras gringas que vieram, aí veio o Weiss, né? Tanto é que todo mundo que quer começar a beber cerveja fala, tem cerveja de trigo? Aí você pergunta, mas por quê? Não, porque é uma diferente. É diferente. Mas eu acho que essa paixão pela Weiss, ela dura pouco tempo, porque depois a pessoa percebe que fica, né? Toma assim, fica... A cerveja é uma bebida naturalmente amarga, né? E uma cerveja de trigo, ela normalmente... não é muito amarga, né? Ela é mais adocicada. Então você acaba enjoando um pouquinho. E como o brasileiro, em especial, gosta muito de um churrasquinho, né? Uma linguiça, e as cervejas mais amargas fazem sucesso junto por conta do... né? E você tem o amargor, equilíbrio da gordura. O amargor é exatamente o equilíbrio entre gordura. Você até come mais, é um perigo. Exatamente. Verdade. Daí, inclusive, eu acho que veio o grande sucesso das IPAs, junto ao meio de quem está acostumado a tomar cerveja artesanal. E você vê uma mudança no paladar do brasileiro. Você vê o sucesso da Heineken, que é absurdo. Né? Que é uma cerveja atropelou industrial
Amarga. E que bom, né? Porque aí ela traduz mais próximo da nossa linguagem. Sim, né? sim. Assim, e mexeu no mercado pra caramba, né? Exato. Fez a Gigante fazer uma propaganda de massa pura cevada, pura isso, né? E você tem uma quebra de paradigma também, que é o seguinte, né? Muita gente fala assim, não, artesanal é pesada. aí você para pra pensar, pô, antigamente a gente só tinha Pilsen. Sim. A roupa que era diferente, a vermelhinha, azul, amarela e etc, né? Beleza. Quando o cara fala, pô, artesanal é pesada, porra, vai que esse cara, sei lá, alguém deu pra ele uma IPA, deu uma Stout pesada, uma Imperial Stout. O que ele tem que entender é que existem várias famílias de cerveja agora, você não tá bebendo... Se você botar Pilsen artesanal do lado de Pilsen comercial, é pau a pau. Só é muito mais saborosa. E aí, as pessoas confundem, né? Eu brinco, né? Que é a lateralidade. Que é, pô, o peso da cerveja, ele tá relacionado à quantidade de álcool da cerveja. Sim. Se a minha Pilsen, por exemplo, tem 5%, ela bate igual às comerciais, né? Só que ela é muito mais saborosa. Então, quando a pessoa bebe, ela preenche a boca lateralmente e ela confunde com peso isso. Entendi. Porque ela está acostumada a beber cerveja a 0 grau, porque se não beber a 0 grau não consegue beber. E aí ela está acostumada a beber uma coisa mais leve de paladar mesmo. Tipo, aguado. Né? Aguado. E aí ela confunde isso. Então, assim, isso é um paradigma que a gente Você está falando uma coisa assim, eu como sou ignorante aqui da mesa, porque eu nunca... Não, todos somos, a gente está aprendendo. Não, cara, mas vocês são cervejeiros, eu sou provador. Em 2015, eu tive o prazer de tomar a primeira cerveja artesanal. Não tenho vergonha de falar isso. E eu tive essa percepção de que a cerveja artesanal, eu não tomei a Pilsen, tomei outra, não me recordo, amarga pra dedéu. Falei, que diabo é isso aqui? Isso aqui me lembrou, quando eu tinha 15 anos, meu pai me deu pra provar a cerveja, eu falei, nossa, como é que você bebe um negócio desse? E aos 18 eu grudei na mamadeira, não largo até hoje. Então, mas depois eu fui conhecendo outros tipos, né? Aí tem, né, o amargo tal, mas não é o amargo, é um... Sei lá, não sei nem explicar, um perfil da cerveja uma vez que você harmoniza comendo alguma coisa, aí aquilo some. É isso. Uma vez aconteceu... cada um tem seu limite, né? Você tem que saber. Porque na realidade a bebida é culinária, cerveja é culinária, né? E isso tem muito a ver com o paladar. Uma vez eu lembro que, num aniversário da minha mãe, eu fiz uma degustação de cerveja para os amigos dela lá. Nessa época eu estava iniciando o processo de fazer cerveja em casa, então eu achei de fazer uma degustação de cerveja. Então eu tinha 2 cervejas e eu comprei mais 4 e distribuí para o pessoal para mostrar, olha aqui, isso aqui é uma cerveja belga, isso aqui é uma cerveja de trigo, isso aqui é uma cerveja, é uma IPA, isso aqui é uma Pilsen, papapá. E aí o pessoal achou legal. Aí no final eu falei assim, vou propor uma brincadeira a vocês. Eu tenho aqui 2 cervejas de mesmo estilo. Uma Caracu, que é uma Stout, cerveja preta, barata, R$10 o litro, uma latinha de Caracu na época estava R$3, R$10 o litro. E aqui uma Baden-Baden Stout, cerveja puro malte, chique. A garrafinha de 600 ml está aí na base de uns R$25, isso aí vai dar uns R$40 o litro. Eu vou botar num copinho, uma vai ter uma bolinha vermelha, outra vai ter uma bolinha preta, e vocês vão dizer qual é a mais gostosa. Adivinha quem ganhou? A Caracu. Mas ganhou mole, porque é paladar. As pessoas estão mais acostumadas a uma bebida naquele estilo. Então as pessoas gostaram mais da Caracu. E no Nordeste, esse tal de Caracu aí, amigo, os caras tomam como afrodisíaco. Mistura até com Pilsen. Tem amigos que misturam com a Pilsen. Faz o blend. Não é? É isso. E criou a fama. E não vai pra lá nenhum, né? Porque depois que... não sobe mesmo. Resumo. Você falou aí degustar cerveja com comida. Pintou o casarão na vida de vocês. Legal. Né? Eu trouxe aqui um grande amigo, Rodrigo, né, que só teceu o elogio de vocês dois aí. E tem uma fera de uma chefe lá que eu já convidei ela, falou assim, Eduardo, só em 2023, que agora eu tô, tá. Como é que surgiu essa ideia? Essa parceria? Porque casarão? foi uma coisa assim que eu amei. Parceiros, bacana demais. O casarão, assim, na verdade,
voltando à história pré-pandemia, né? A gente montou aquela fábrica que a gente falou, tirou do papel, 2017. Veio a pandemia. Aí a gente começou com 6 mil litros, uma fábrica com a capacidade para 30, mas com só 6 de estrutura, de adega. Instalada. Rapidamente, assim, 3, 4, 5 meses, a gente já teve que fazer a aquisição. E aí a gente pulou para 20. Hoje a gente está com 33 de capacidade instalada. 100% Odin, né? A gente é uma fábrica só. Não faz para cigarro. A gente já fez antes da pandemia, só que o que aconteceu é que a velocidade em que a gente estava vendendo... Ou você cuida do seu produto... a gente acabou tendo que tomar de volta os tanques porque a gente estava precisando de tanque. Então, assim, não fazia sentido eu produzir para os outros se eu precisava ter cerveja para mim e estava faltando cerveja no mercado. E é algo natural, assim, também. Eu não vou dizer que a nossa linha é 100% perfeita o tempo todo, porque a gente é uma fábrica pequena, uma indústria familiar e tal. E aí chega 2019, a gente recebe a proposta de um aporte financeiro para a gente dar um salto, de fato. E aí a gente vai para Blumenau, eu e Flávio, a gente chega em Blumenau, parecia que a gente estava na loja de brinquedo, né? Tipo, quero aquele tanque, quero aquilo lá, parará. E aí, o Sul é muito forte nessa área. E a gente estava na feira, né? Na feira de Blumenau. E aí minha esposa me liga chorando, fala, cara, pega teu celular, liga na CNN Internacional aí que deu ruim. Aí a gente já saiu de lá na farmácia não vendiam máscara na época, né? Não era uma prática. A gente já saiu de lá com a camisa de igual ninja, né? Na cara. Viemos pra cá e aí esquece, né? Não tem como falar de dinheiro com pessoas morrendo. A gente não sabe se vai levar 1 mês, 2 meses, 2 anos, né? Então, segura esse projeto aí. E aí, passado um tempo de sobrevivência ali, a gente agiu muito rápido na pandemia e fez um trabalho muito próximo dos nossos clientes. Então, assim, a gente doou muito growler para os clientes, porque muita gente ficou na inércia, né? Tipo, o que eu faço da vida? Cheio de cerveja no tanque, conta para pagar. Eu falei, cara, mandei growler para eles e falava, cara, vende a cerveja com growler, manda delivery. Ah, mas eu não tenho aplicativo, toma esse aqui. Ah, mas eu não tenho como pagar, toma aqui. Ah, mas não sei o quê. Então, a gente meio que... eu voltei com sangue nos olhos. Né? E aí... Rapidamente, assim, eu já tinha o delivery em Petrópolis, 100%, Rio de Janeiro, 100%, e São Paulo eu já tinha até começado. Dia 1º de abril, eu já estava com delivery em São Paulo, Rio e Petrópolis. E nego bebeu, hein, mano, essa pandemia. Nego bebeu. Salvou a gente, cara, assim, a gente não mandou ninguém embora, manteve a mesma estrutura. Eu sofri na carne, né, eu e Flávio, assim, a gente ficou alguns meses sem tirar salário, mas dentro do cenário que a gente estava vivendo ali, era até positivo, assim, digo... Poderiam ter acontecido coisas piores. Testar a sociedade, né? Exatamente. E aí, resumo da ópera, nesse meio tempo a gente foi procurado por uma empresa de franquias, uma empresa chamada GSPP, do Rio. Eles fazem Lecador, Girafas, Volner. São competentíssimos. É um grupo bem forte, procuraram a gente e disseram, a gente mapeou o mercado de cerveja e vocês têm um perfil muito franqueável. A gente gostaria de fazer uma parceria com vocês. E aí, na época, ficou uma conta cara por essa parceria, a gente não evoluiu, depois eles voltaram com uma contraproposta, querendo ser sócios da gente, na franqueadora. Ah, tá. Montariam a franqueadora, entrariam com dinheiro, espalhariam... Eles têm expertise. Mas franquia de distribuição? Eles montariam a franqueadora e venderiam franquias. Então, o Brasil todo, shopping principalmente, que eles são muito fortes em shopping... quiosque, loja ilhas, própria. Tem umas ilhas muito maneiras. Aqueles containers, enfim. E aí venderia isso um camarada lá de João Pessoa que quisesse, poderia fazer a aquisição, né? Pagaria lá a taxa mensal, a taxa de entrada. Mas para vender, não para produzir. Para vender. Não para produzir. A ponta final. Exatamente. Sim, distribuição. Seria, exatamente. Mas aí na época a gente falou, cara, mas acho que é um passo muito longo, num momento muito difícil. Se o negócio der difícil. certo, vai te obrigar a aumentar a tua capacidade de produção. Com certeza ele ia passar de 30 para 60. E aí por aí vai. E aí assim, a gente falou, cara, vamos dar um passo antes. E aí por coincidência o Rodrigo, ele estava lá na nossa fábrica fazendo na época um vídeo. Isso eu não lembro agora exatamente o tempo, porque a pandemia roubou Foi 2020. Não, mas eu digo, eu não sei em que janela que isso aconteceu, se foi o fim da primeira onda ou não, enfim. O Rodrigo estava lá no Casarão gravando um programa de rock do Deguste, lá na fábrica, perdão, não existia o Casarão. Vou te melhorar, foi na segunda fase, porque ele esteve aqui e falou exatamente isso. Então é isso. Ele estava gravando lá um programa de rock do Deguste e a gente estava recebendo uma comitiva dos países
países africanos, né? A representante de Angola estava lá, foi o cônsul do Congo, enfim. Eles estavam querendo levar o Odin, e aí, pelo que você falou, eu achei super engraçado, porque ele pegou a Imperial Stout da gente e falou, isso aqui Vamos lá na Angola, a gente vai levantar. Vamos botar isso para vender lá em Angola pra galera ficar animada, porque isso aqui é porrada, que não sei o que. Foi engraçado que foi o mesmo paralelo. E aí o Rodrigo me puxou no canto e falou, cara, eu tô com uma proposta de investidores para montar um bar do Deguste. Mas, pô, cara, e se vocês não têm interesse em fazer um da Odin? E aí, na época, a gente estava muito focadão na fábrica, nesse projeto de expansão da fábrica. E a gente falou, cara, não é o nosso projeto oficial agora, mas oportunidades... É o caminho que todas as cervejarias também, cara, né? assim, pô, se você conseguir encontrar um lugar legal, uma oportunidade boa, pô, vambora, né? Por conta, inclusive, da facilidade da entrega, né? Porque um dos grandes problemas... Eu nunca fui lá. No Casarão? Me puxaram a orelha, que é pertinho, mas eu nunca tive oportunidade ainda por tempo mesmo, sim, realmente. sim. Pelo menos mas eu achei que ficou maravilhoso. Uma das coisas que, pelo menos as pessoas, né, sentem muito, a indústria sente muito, é a dificuldade da logística de entrega, né? Então você produz, e uma das grandes facilidades de você ter um pub, né? Não vou nem dizer que é um brew pub, porque o brew não está lá. É quase, né? Porque é longe. Mas olha só, é mais fácil você chegar com um barril no Casarão do que levar esse barril para São Paulo. Sem dúvida. Em São Paulo só engarrafado, tá certo? Né? Então, verdade. E o engarrafar é um inconveniente, porque você tem um custo da garrafa que não é pequeno. Né? Tem o garrafa, tem às vezes até mais do que o líquido. É sempre maior. É maior do que o líquido. Né? Principalmente porque uma cervejaria do tamanho da Odin não tem a engenharia reversa dessa essa logística reversa dessa garrafa é um problema. E você teria que esterilizar, limpar. Não vale a pena. O equipamento que a Ambev usa para lavar essas garrafas é o tamanho da minha fábrica. A gente teve aqui na Itaipava, a máquina que eles têm para lavar a garrafa é maior do que o terreno da minha casa. Então. É um negócio monstruoso. Então, esse negócio de você ter um local para você escoar a sua produção, e é uma maneira de você fazer uma vitrine, né? Assim, aproveitando essa deixa, né? A Odin, ela sempre ela chegou no mercado já sendo uma cerveja que foi já veio consolidada, bem absorvida pelo público, assim. Eu tenho essa percepção, né? Sem modéstia nenhuma. Eu acho que a gente chega nos eventos, a galera curte essa pegada viking, as cervejas, na minha opinião, são cervejas de boa qualidade. A gente tem muita recorrência, né? As pessoas compram de novo. Então, isso é um sinal de que a gente está fazendo um trabalho bacana. Mas o Casarão cristalizou isso. Assim, eu lembro de ter diversas oportunidades sentado com empresários da cidade, com grandes redes aqui da cidade, né? Marcas consolidadas. E a gente sempre esbarrar no... mas vamos ver. Vamos ver. E uma vez que o Casarão ficou pronto... inverteu um pouco o jogo, assim, as pessoas entenderam o tamanho da Odin, o que a Odin pode fazer. E você, por sorte ou não, pegou duas pessoas maravilhosas, né? O Rodrigo e a chefe, né? Que fez uma harmonização. Nossa Senhora. A Lídia é uma grande amiga, enfim, nossos filhos nasceram juntos, são criados juntos, enfim, uma grande amiga de coração, e para mim é a referência, ela é um fenômeno. Ela assina... ainda bem que ela está em Petrópolis, que ela poderia estar em qualquer lugar do mundo, né? Graças a Deus. Ela tem o Angá, que é um bistrô sensacional ali em Nogueira, na subida pro Campestre. Isso. Só com reserva e tal, ela faz um menu degustação, que é uma cozinha autoral inacreditável, assim. Para mim é uma experiência Eu única. acho ela é uma simples refinada. A tradução para o trabalho dela. É tão refinado que torna simples. Exatamente. É isso. Mas olha só, Muito ainda bem feito. tinha umas coisas, uma curiosidade. Eu vi lá no site da Odin que você tem lá uma série de rótulos em garrafas. Só para seu conhecimento, o ponto aqui já avisou 5 minutos. Tá? Assim. Sim, senhor, perfeitamente. Caraca, hein? O tempo passa muito rápido quando a gente está num papo gostoso. Mas você tem lá uma série de rótulos, se não me engano, 5 em garrafa? Agora tem mais. Agora eu tenho, além dessas que eu falei, inicialmente eu ainda tenho a Coffee Blonde, que é uma cerveja clara com café verde.
que o café a gente desenvolveu com o Paulo Tassinari, que é referência no mercado, né, aqui de São José, a fazenda deles. Ele é o expert da rede Zona Sul, né, de supermercados no Rio. Isso, que só trabalha com tops dos tops. E ele é proprietário, né, do Café Tassinari e desenvolveu pra gente um blend de café para essa cerveja, café verde. Esse café, né? Eu não sei qual que é o tratamento dele em relação ao grão. É natural, com certeza, mas eu não sei qual que é o tratamento em relação a pesticida, enfim. Aí a gente tem uma Session Red IPA, que é uma IPA / cerveja vermelha, mais leve, bem saborosa, amarguinha. E tem agora a Black Lager, que é porque a gente tinha uma cerveja escura muito forte, que é a Imperial Stout. E aí a gente... Era quanto por cento? A Imperial Stout 10 e pouco. E a Black Lager tem 5. Né? Então é uma cerveja escura, não preta. Doce. É uma Pilsen escura. É uma Pilsen preta. É uma Schwarzbier, Dark Lager, Black Lager. Tomar mais alguns. Porque Schwarzbier é mais fácil eu ensinar a pessoa a falar Black Lager do que Schwarzbier. É verdade. A gente tem essa pegada, cara. Mas você tem os rótulos que são comercializados em growler e lata. Agora a gente acabou de lançar no Mundial de la Bière. A gente lançou as 2 latas da Odin. Uma é a Imperial IPA e a outra é a New England IPA, que são cervejas de alto padrão, né? Que geralmente são mais caras, porque usam muito lúpulo, né? Então, a gente acabou de lançar. A lata, inclusive, a gente mandou para um concurso da Abralatas, né, que é a associação. E aí a gente ficou em 2º lugar como lata mais bonita do Brasil. E você não fez Pilsen da lata? Ainda não. Não. Porque aí é o 2º nível, né? Assim, agora a gente está conversando com alguns investidores, né? O projeto para o ano que vem é fazer uma expansão da Odin. E aí a gente precisa, né? Porque a gente já bateu o nosso teto de capacidade produtiva. Não cabe, né? Não cabe. E assim, não é só isso, né? A gente ainda tem uma máquina que ela é semiautomática, então você tem que pegar a garrafinha, colocar as 4, aperta o botão. E tem que ter muito cuidado também para não dar um passo muito longo para não tropeçar, né? E aí isso me inviabiliza, né? O nosso equipamento faz lata, a gente tem essas latas que a gente lançou, que são 473, né? Famoso latão. O latão. Só que para eu fazer lata de Pilsen, o ideal seria fazer aquela latinha slim ou long neck. E aí eu preciso de uma linha automatizada. Isso está no radar da gente para o ano que vem. Bem, nós estamos a 3 minutinhos do final, que é bom passar rápido, como diz o nosso infelizmente. Mas o Felipe Rabat. Todo mundo me chama de Rabá, pode me chamar de Rabá. Então, Rabá, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Esse casamento do Casarão foi perfeito, né? As pessoas que estão nos assistindo geralmente são mais de fora de Petrópolis. Sim. Eu queria que você olhasse ali para a câmera 1 ali e convidasse essas pessoas para conhecer esse mundo da Odin, né? E falar algumas novidades que a pessoa possa harmonizar lá. Legal. Bom, o Casarão da Odin, ele foi feito naturalmente inspirado na nossa cultura, na pegada viking, né? Então você vai ter uma experiência de rusticidade, as paredes são de pedra, a casa é de madeira, tem toda uma temática viking. A gente primou muito ali pelo atendimento, então a gente tem um atendimento bem diferenciado, né? Com um sistema de comando individual. A gente já sabia que tinha uma marca que seria interessante, que despertaria o público. A gente sabia que tinha cervejas que a gente acredita que agradem ao público. Faltava de fato a culinária, então a gente trouxe uma camisa 10, que é a Lídia Gonzalez, que é a nossa sócia lá no Casarão. E, obviamente, a Lídia trouxe a equipe dela. Então, hoje, quem está lá na frente como chefe do Casarão é a Clícia Santos, que é um amor, foi um achado, nossa super parceira. A cozinha do Casarão é uma pegada rústica, prática, simples. A gente trabalha com muito defumado, então assim, costelão saindo do osso, costela de porco feita na cerveja Coffee Blonde, que fica 6 horas cozinhando. Na boca tão... Joelhão a pururuca. Para, pai, para! E assim, tem muita coisa para vegetariano, né? Tem tempura de quiabo, tem kebab de falafel, né? Que é o de grão de bico. Tem uma culinária bem diversa. Hoje, 2 petiscos que vendem muito lá é um franguinho que a gente faz, que fica dormindo no iogurte com ervas, depois a gente empana ele, frita, fica quase uma pipoquinha de frango assim, com 2 molhos, um de limão, um apimentado defumado, e uma batata frita com brisket, né, que é o peito que fica defumado lá no nosso pit smoker.
durante o dia inteiro, depois você desfia ele e joga um creme azedo em cima, fica um negócio de louco. Nossa, espetacular. Fora as bebidas. Fora as bebidas, são 10 torneiras, não é isso? A gente tem 10 torneiras de chopp, todos da linha, Odin. todos da Odin. A gente tem 5 torneiras de drink. Então, no Casarão, a gente trouxe essa tecnologia. Eu desconheço algum lugar que tenha isso aqui em Petrópolis. No Rio também não vejo ninguém que tenha uma carta tão completa de drinks, né? São 5 drinks. A gente está falando de Aperol Spritz, Mojito, Gin Tônica, Moscow Mule, Fitzgerald. São 5 drinks que saem direto da torneira. Então, se você pede um chopp e alguém pede um drink, chega junto na mesa, né? Isso é muito legal. Pô, legal. É uma experiência sempre padronizado, né? Precisamos ir para conhecer o Casarão da Odin. Não, tomar bastante Epocler, isso. envolve. Não, e de Uber, para garantir. Assim, a gente lá quer entregar a experiência, a gente entrega com velocidade, então a gente tira um joelho, a pururuca, entre 10 e 20 minutos no máximo. Eu achei maneiro aquela postura do cara ficar em pé, se quiser, no túnelzinho, um barrilzinho, uma tampa, super simples. E isso que é legal, a gente tem uma pegada de comando individual, então você tem uma relação ali de garçom e comim, né? E aí você pode tirar o pedido de onde você estiver, vai ter sempre a referência do local mais próximo onde você estiver. Então, se você estiver na arquibancada ali, curtindo, depois você encontrou amigos que querem sentar na mesa, pra gente tanto faz. A comanda é sua. A comanda é sua. Quiser levantar da mesa e ir embora, pagar a tua conta, você pode, 10% tá dentro da tua comanda. Se você quiser beber uísque e ele quiser beber água com gás, não tem problema nenhum. Sem problema. Fica bem democrático. É bem democrático, bem convidativo. Sérgio, você finaliza Felipe, aí. Olha só, te agradeço. Imagina. Obrigado pela tua presença, pela aula que você deu aí pra gente, principalmente do negócio que a gente precisa muito, que é dessa figura do jovem empreendedor, né? É difícil você ver hoje pessoas com disposição para empreender hoje no país, investir no seu sonho, quer dizer, não é sonho, né? Investir no seu objetivo e transformar aquele seu sonho numa realidade, uma realidade produtiva e uma realidade que traga realmente um diferencial no mercado, que eu acho que é a proposta da Odin. Não é ser mais uma cervejaria, é ser uma cervejaria com uma determinada pegada, um determinado estilo, tem um objetivo básico para ela. Um dos principais objetivos do Casarão, de fato, é ser uma vitrine para Odin, mas o principal é, não vou dizer resgatar, mas conquistar o orgulho do petropolitano, para bater no peito e falar, aquilo lá é de Petrópolis, isso aqui é nosso. Deixa eu te levar num lugar bacana que é feito aqui na nossa terra. Exatamente. Essa aqui é a ideia. É isso aí que eu ia falar, porque realmente, diante disso tudo que você falou aí, é de dar orgulho você pegar um visitante até da sua intimidade e levar no lugar desse. Porque sabendo que todos ali próximos também são amigos, né? É muito e bacana. Hoje você tem o turismo cervejeiro, né? A região serrana está cada vez mais firme no que diz respeito à produção de cerveja e transformando isso num turismo. E a Odin, em especial o Casarão da Odin, sendo um ponto de referência. Hoje as pessoas vêm a Petrópolis para visitar o Museu Imperial. Não, você tem que visitar o Museu Imperial, você tem que almoçar na Odin, você tem que fazer um tour cervejeiro da Boêmia. Então você tem várias atividades ligadas ao turismo, não só a gastronomia e a bebida, mas ao turismo. E falando em ponto que não deixa parar. Meu amigão, prazer imenso. E eu farei uma visita lá, porque realmente estou devendo essa visita lá, porque eu acho, diante do que você me falou, eu iria até agora, depois, porque já aguou tudo aqui, tá difícil até falar. Legal. Mas parabéns, orgulho porque eu me tornei um cidadão petropolitano, eu vim da Bahia. Bem-vindo. Mas realmente como você falou, é de dar orgulho a gente ter referência como a Odin para levar amigos, participar, passar momentos. Vamos encerrando aqui. Eu espero que você em casa curta e clica e curta. Visite a nossa mídia digital. Qual é? cervejandoporaí.com.br, um site onde você vai encontrar tudo isso e muito mais. E tem também a Odin, pode visitar lá. A Odin, cervejariaodin.com.br, você vai encontrar lá os produtos da Odin, como você pode adquirir, onde você pode encontrar a Odin, Rio, Petrópolis, São Paulo.
vários lugares. Eu mesmo visitei e aprendi um bocado sobre a Odin lá. É isso aí. Bem, ficamos por aqui e temos mais e mais aí à frente. Cervejando por aí, não nos abandone. Eu, Eduardo Moreira. E eu, Sérgio do Coreto. Grande abraço.